O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta segunda-feira os interrogatórios dos 8 réus de tentativa de golpe de Estado em 2022. Entre eles, o líder da quadrilha, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Relembrar que trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República e recebida por unanimidade pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no dia 26 de março de 2025 contra Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. Pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração do patrimônio público, patrimônio tombado, observadas as regras do concurso material, artigo 69, e concurso de agentes, artigo 29. Em relação específica ao réu Jair Messias Bolsonaro, as mesmas infrações e também a imputação específica de liderar a organização criminosa. Em relação ao réu Alexandre Ramagem, em virtude da Resolução 18/2025 da Câmara dos Deputados e conforme decisão desta primeira turma, foi suspensa parcialmente a ação penal e, consequentemente, também a prescrição em relação aos crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Em 2 de junho de 2025, ao término da oitiva das testemunhas de acusação e defesa, nos termos do artigo 185 do Código de Processo Penal, designei a data, a partir de hoje, a data para a realização dos interrogatórios dos réus. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo faz parte do chamado Núcleo Crucial, ou Núcleo 1, da organização criminosa que atuou pela ruptura democrática. A previsão é que os depoimentos sejam realizados até sexta-feira pela primeira turma da Corte, formada por Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, estará frente a frente com o ex-presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto e mais 6 réus acusados que participaram de uma trama para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o resultado das eleições de 2022. O primeiro a ser ouvido foi Mauro Cid, que fechou uma delação premiada com a Polícia Federal. Os outros 7 réus serão interrogados em ordem alfabética: Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno, Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. O Supremo decidiu alterar a configuração do plenário da primeira turma para a fase de depoimento dos réus. O local foi adaptado para parecer um tribunal do júri, com os acusados sentados lado a lado. Uma fileira de cadeiras foi incluída no plenário, entre os ministros e a plateia, para os réus ficarem sentados em ordem alfabética. O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou a Moraes que decidiu pela colaboração premiada por livre e espontânea vontade. Dando início agora ao primeiro interrogatório, eu chamo para sua inquirição o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid e o seu advogado, Dr. César Roberto Bittencourt, por favor, aqui na mesa principal. É verdadeira a acusação que lhe é feita pelo Procurador-Geral da República? Eu presenciei grande parte dos fatos, mas eu não participei deles. Certo. Então, nós vamos começar com as questões importantes aqui, que o senhor já tem conhecimento. E somente antes disso, se o senhor conhece as testemunhas que foram inquiridas, se tem algo em relação a elas? Algumas eu conheço, outras não. Mas tem algum impedimento em relação a elas? Nenhum. No dia 28 de agosto de 2013, o senhor, acompanhado de seus advogados aqui presentes, doutor César Bittencourt, doutora Vânia Bittencourt e doutor Jair Alves Pereira, que se encontram na plateia,
assinou um termo de colaboração premiada e o termo de confidencialidade com a Polícia Federal, comprometendo-se a contribuir com a elucidação de várias condutas, entre elas aquelas tratadas na presente ação penal. O senhor se recorda? Sim, senhor. O senhor assinou esse termo de colaboração premiada e o termo de confidencialidade com voluntariedade e consciência total do que estava fazendo? Sim, senhor. Com a presença dos meus advogados. Mas em algum momento o senhor foi pressionado, coagido? Antes, em algum momento o senhor estava sem a presença dos seus advogados? Não, senhor. Nos depoimentos que deu à Polícia Federal? Senhor. Todas as vezes eu estava com meus advogados. Em algum momento o senhor foi pressionado, coagido não, senhor. A responder algo senhor. Que não queria? Não, senhor. Não, senhor. Então, o senhor confirma, como confirmou nessa audiência do dia 22 de março aqui de 2024 no Supremo Tribunal Federal, o senhor confirma novamente a voluntariedade da sua colaboração e a veracidade dos termos feitos em todos os depoimentos. Sim, senhor. Cid comentou sobre cada depoimento prestado à Polícia Federal e detalhou os grupos da trama golpista. O senhor confirma isso e gostaria que o senhor explicasse essas discussões entre esses três grupos. Sim, senhor. Ministro, confirma todas as declarações, mas esses grupos não eram organizados, eram pessoas individualmente, cada um com a sua ideia, que se aproximavam do presidente em momentos distintos, né, e cada um levando a sua ideia para ele. Então, era basicamente assim, mas não existia uma organização e nem existiam reuniões que esses grupos se reuniam para debater. Essa foi uma classificação minha do senhor porque convivia diariamente lá. Para facilitar até o depoimento. Mas esses grupos não eram organizados, não eram grupos de pessoas juntos para falar com o presidente. Era individualmente, as pessoas iam lá, davam suas ideias, muitas vezes iam 1, 2, 3 vezes, depois não apareciam mais, né? E esses grupos exatamente falavam isso que o senhor narrou? Sim, senhor. Tinham dos mais conservadores aos mais radicais. O senhor também, nesse depoimento, antes disso, aqui entre os corréus, o senhor identifica alguém que na sua classificação estava nesses grupos? Se o senhor quiser, para facilitar, eu leio os corréus. O corréu Alexandre Ramagem. Não, senhor. Almir Garnier. Esse eu classifiquei no grupo dos mais radicais. Radical e naquela divisão, radical. Sim, senhor. Anderson Gustavo Torres. Eu acho que nem entrou, se eu não estou enganado, acho que não entrou nessa divisão. Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Também eu acho que não entrou na divisão. Paulo Oliveira. Se eu não me engano, ele estava nos moderados. Walter Souza Braga Neto. Ele também, eu acho que nesse momento ele estava nos moderados. Obviamente, para que conste, não citei o nome do réu Jair Messias Bolsonaro, porque esses grupos pretendiam influenciar o réu Jair Messias Bolsonaro. Obviamente, ele não fazia parte de nenhum desses grupos. Cid confirmou a existência da minuta golpista e afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro enxugou o documento retirando a prisão de autoridades. Somente o senhor ficaria preso, disse Cid a Moraes. O resto conseguiria um habeas corpus, respondeu o ministro. Mas me parece que foi umas 2, no máximo 3 reuniões, talvez 2, em que foi levado esse documento ao presidente. O documento consistia de basicamente 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né? De estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido. Esse documento, o senhor disse que previa a decretação de prisão de determinadas autoridades. Quais seriam essas autoridades? Senhor. Ministro, basicamente, vários ministros do STF, o presidente do Senado, acho que o presidente da Câmara não, mas eram de várias autoridades, assim, tanto do STF como do Legislativo. Também previa, o senhor disse, uma comissão eleitoral. Sim, senhor. Essa comissão eleitoral iria
Qual seria a função dessa comissão eleitoral? Eu não me ative muito nos detalhes do documento, mas seria conduzir uma nova eleição, né, baseado numa eleição anulada, algo então, assim. seria para conduzir uma nova eleição após a eleição já realizada. Sim, senhor. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor. Recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor. Ele, de certa forma, enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. O resto não... O resto foi concedido no habeas corpus. Cid confirmou que ex-comandante da Marinha colocou tropas à disposição de Bolsonaro. Que o general Frei Gomes tinha ficado muito chateado, porque o almirante tinha colocado as tropas, a Marinha à disposição do presidente, mas que ele só poderia fazer alguma coisa com o apoio do Exército, né? Então, o general Frei Gomes ficou muito chateado de ter transferido a responsabilidade para ele, né? Nesse sentido. O réu Almir Garnier, então comandante da Marinha, tinha colocado as tropas da Marinha à disposição do então presidente para o quê? Para que se fosse assinado o decreto, né, esse decreto que estava sendo apresentado, para tomar as iniciativas ou o que previa naquele decreto. Ressalto que o decreto ele era um decreto, ele dizia só o quê, ele não dizia como ia ser feito. Era um decreto amplo e genérico, ele não tinha detalhamento de ordens nem ações. O general Freire Gomes narrou ao senhor também qual foi a conduta do brigadeiro Batista Júnior? Ele comentou que o brigadeiro Batista Júnior ele já cortava qualquer tipo de conversa nesse sentido. Ele já não queria conversar, ele já não... De certa forma, ele não queria nem ouvir nenhuma opinião, nem nada. Ele já cortava de vez. O ex-ajudante de ordens declarou que não foram comprovadas fraudes nas urnas eletrônicas e comentou sobre a reunião entre Bolsonaro, Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti Neto. Em alguma dessas reuniões, em algum momento, após as eleições, até o dia 31 de dezembro, algum comandante, algum ministro, algum assessor apontou alguma fraude real nas urnas eletrônicas? Não, senhor. O que apareciam eram estatísticas, né? Os dados eram tirados aí do próprio site do TSE, trabalhados em computadores para tentar achar alguma coisa que pudesse levar a uma fraude, mas não se conseguiu comprovar nada. Durante depoimento, o ex-ajudante de ordens confirmou que recebeu dinheiro do ex-ministro Walter Braga Neto em uma caixa de vinho. Em depoimentos anteriores, Cid revelou que parte desse dinheiro foi financiado pelo agronegócio. Neto, ele orientou que eu procurasse o pessoal do partido, né? Lembro que o intuito, pelo menos na minha cabeça, o intuito eram manifestações apoiadas pelo Exército na frente dos quartéis, né? Então eu fui procurar o general Braga Neto para perguntar sobre se havia alguma maneira, né, do partido ou alguém ajudar. Ele orientou que eu falasse com o pessoal do partido. Aí eu falei com o coronel, não me lembro o nome do coronel, tesoureiro do partido. Tesoureiro do Partido Liberal. Do PL. Sim, senhor. Aí eu conversei com ele, inclusive mostrei aquele documento que a senha não foi quebrada, né? Eu mostrei para ele o que era, até. Ele falou que o partido não poderia bancar aquilo ali, não tinha como o partido apoiar manifestantes para trazer. E posteriormente eu retornei para o general Braga Neto, né? Não foi possível tal. E aí depois, acho que realmente o espaço temporal não me recordo, o general Braga Neto trouxe, né, uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi, mas com certeza não foi os 100 mil, porque até pelo volume não era tanto, né? Devia ser um... Então, que foi passado para o Major de Oliveira, no próprio Alvorada. O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebi do general Braga Neto. O senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor, no Palácio do Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Estava acho uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, quis saber um pouco mais sobre o decreto do golpe e Mauro Cid contou detalhes para Bolsonaro assinar o documento. Assim, a grande pressão sempre foi para o presidente assinar um decreto,
né, e formas para pressionar tanto o comandante do presidente para assinar e para os generais aceitarem esse decreto, ou os generais, principalmente os 4 estrelas do alto comando, concordarem ou apoiarem o presidente numa ação dessa. Então, basicamente, era esse que era a grande construção que se tentava fazer, né? Ok. Mas nunca com ações concretas do tipo temos que prender fulano, temos que fazer... Era sempre o presidente assina um decreto, vamos pressionar os comandantes militares para que aceitem esse decreto ou para que apoiem o presidente na assinatura do decreto. O que seria o mais técnico e o mais político? De certa forma, o mais técnico foi a conclusão dos militares que estavam na comissão, né, dizendo que não foi encontrado fraude nenhuma, né? E o presidente queria que não tivesse só isso, mas que tivesse, por exemplo, talvez as denúncias que foram levantadas, coisas que robustecessem mais para dizer que poderia ter havido fraude, né, para dar uma conotação que teria havido fraude nas eleições. E, no final, me parece que o meio termo foi de dizer que não foi possível auditar, né, não foi possível confirmar, alguma coisa assim nesse meio termo. Então, essa foi exatamente a minha questão, porque no seu depoimento no dia 21, o senhor diz que depois do envio do relatório pelo Ministério da Defesa e da nota do TSE, houve gestão do então presidente Jair Bolsonaro para que o ministro Paulo Sérgio acabou editando uma nota dizendo, olha, não encontrou nada, mas poderia, também não podemos afirmar que nada pode ser encontrado. Sim, senhor. Então teve esse segundo momento também. Teve, sim, senhor. Okay. O procurador só pode fazer perguntas por intermédio de Moraes, relator do processo. Cid confirmou que participou de uma reunião com Braga Neto e outros militares em que se discutiriam planos operacionais para ações que pudessem gerar o caos social e a instabilidade política. Não, eu não comentei com o presidente, até porque naquele momento, do dia da reunião, do encontro ali, para mim estava mais, como eu falei, mais uma conversa de militares radicais ou militares mais exaltados, mas que não fosse sair nada dali, né? Ou estivesse falando dos manifestantes, do acampamento do Exército, na frente dos quartéis. Então, na minha concepção ali, no momento que eu saí da reunião, né, naquele dia de novembro, era mais uma conversa de elementos um pouco mais radicais em cima dali. Não que aquilo fosse virar ou poderia virar um plano operacional. Era simplesmente ideia, jogar ideias no vento. Foi aquela ideia que eu saí, né? Falei, mais umas conversas, como eu expliquei para o ministro, bravateiros, né, que não vai dar em nada, né? Só está querendo desabafar, está querendo reclamar, né? E depois, quando teve realmente a operação, que eu vi, talvez tivesse tido alguma coisa realmente ali. Questionado sobre a relação entre Jair Bolsonaro e o influenciador Paulo Figueiredo, que está foragido nos Estados Unidos, o ex-ajudante de ordens declarou que seu contato era com colegas de Figueiredo na rádio e TV Jovem Pan, principalmente do programa analítico Pingos nos Is. O senhor conhece o réu Paulo Figueiredo, conheço. Foragido nos Estados Unidos. Sim, senhor. Então, pode responder a questão. Sim, senhor. Da mesma forma que eu tinha contato com ele, eu tinha contato com vários outros elementos da mídia, de todos, né, todos os... Eu não falava com a imprensa, mas toda a imprensa queria informação, queria falar comigo. Mas nunca houve ordem nem determinação do presidente que fosse passado alguma coisa para ele. Eu também não sei qual o grau de relação que o presidente tinha com ele, né? Mas, por mim, não existia nenhum... O presidente nunca me determinou que passasse nada para ele. E o senhor não se comunicava com ele também? Eu falava com ele como, às vezes, falava com um outro repórter, mas não que ele nunca foi meu amigo, ou nunca foi próximo de mim, eu nunca conheci ele pessoalmente. Eu conheci ele pessoalmente uma vez, realmente, quando o presidente esteve em Miami, naquelas visitas lá em Orlando, e aí ele estava lá com o presidente. Mas ele estava com o presidente, eu cumprimentei ele, mas nunca tive uma relação próxima com ele, né, ser amigo dele. Isso, o ministro relator, ele não ficou muito claro para mim. Ele nunca passou nenhuma informação para o influenciador. Então, o senhor passou ou não alguma informação para o influenciador Paulo Figueiredo? Eu não me recordo de nunca ter passado informação nenhuma para ele. Eu não me recordo de ter passado nenhuma informação para ele. Até porque não era ele...
Porque às vezes a gente tinha mais contato, era com outros, o pessoal da Jovem Pan, aquele Pingo nos Is, que a gente tinha mais contato. Com o Paulo Figueiredo, nosso contato não era tão próximo assim, não era tão... Nem quando ele era do Pingo nos Is também? Não, nem quando ele era. No dia 28 de novembro de 2022, o senhor me relatou às 11 horas e 8 minutos, Correia Neto enviou uma mensagem ao réu dizendo para que ele assistisse o programa Pingo nos Is, na Jovem Pan, afirmando que algumas pessoas militares seriam expostas. Disse, assista o Pingo nos Is hoje, o PREC, tá assim, vírgula, o Espora Dourada e o Bigode serão expostos. E o réu teria respondeu prontamente, eu sei, ha. Interrogado sobre uma das minutas do golpe, consistindo em um discurso que Bolsonaro faria após a decretação de um estado de emergência, Cid diz não ter recebido o documento. Segundo a PGR, o texto foi encontrado no gabinete do ex-presidente na sede do PL e também nos dispositivos eletrônicos do tenente-coronel. Senhor legislador, o meu próximo tema tem a ver com um documento que foi apreendido na sala do ex-presidente Jair Bolsonaro, na sede do Partido Liberal. Um documento contendo um discurso a ser recitado no momento da efetivação das medidas de excepcionais no contexto constitucional. O documento tratava expressamente de estado de sítio, decretação de operação de garantia da lei e da ordem, e o mesmo texto foi encontrado no aparelho celular do réu colaborador. Eu gostaria de perguntar ao réu se ele se recorda desse discurso, quem redigiu, quem disponibilizou o texto para que ele armazenasse e se ele conversou com o presidente da República sobre esse texto. Esse texto foi da foto, procurador? Esse foi apreendido na sala do ex-presidente... Não, da minuta do golpe. Da minuta do golpe. Não, porque no meu celular, pelo que eu recordo, nos áudios, a única coisa que teve de próximo a uma minuta foi aquele texto da foto. Não havia... O que havia depois eram os documentos daquele estudo da ECM, que foi feito em 2017. Mas eu desconheço essa minuta aí do PL. Eu não me lembro de... E o discurso que o presidente da República faria depois dessas medidas? Também não passou por mim, não recebi e também não vi. Teria ainda uma última pergunta, senhor ministro relator. Se o presidente da República tinha por hábito se aconselhar com o general Augusto Heleno sobre questões políticas relevantes do país. Por favor. Inicialmente, sim, e mais para o final do mandato, nos últimos 2 anos, esse aconselhamento ele se reduziu bastante. O general Heleno foi cada vez menos sendo demandado para despachar e para assessorar o presidente. Mas eu gostaria de saber se houve uma cessação completa desses contatos. Não, completa não. Mas diminuiu bastante do que era no começo do governo. Eu estou satisfeito, senhor ministro. Agradeço a Procuradoria-Geral. Como o réu já está quase 3 horas dando depoimento, eu vou suspender por 15 minutos a sessão. Nós voltamos às 17 horas e 5 minutos. Moraes suspendeu a sessão para intervalo de 15 minutos e a oitiva voltou com perguntas do advogado de Mauro Cid, César Roberto Bittencourt. Presidente, pergunto ao Cid. O presidente chegou a manifestar o desejo de se manter no poder, mesmo após o resultado das urnas? Por favor. A grande preocupação do presidente, do meu ponto de vista, sempre foi encontrar uma fraude nas urnas. Coisa que sempre foi muito ostensivo, da opinião do presidente. Então, ele sempre buscou uma fraude nas urnas. Presidente, só essa pergunta. Obrigado, viu? O advogado de Almir Garnier, Demóstenes Torres, tentou livrar seu cliente golpista, mas o próprio ministro relator desmontou a tese ao vivo. Então, pergunto, através de Vossa Excelência, se, tanto nesse dia, nesse primeiro depoimento, como dos demais, exceto hoje, o réu colaborador
não mencionou a pessoa do almirante Almir Garnier. A pergunta é essa: se ele, nesse depoimento e nos outros, se ele não mencionou a pessoa do comandante Almir Garnier como radical. Doutor Demóstenes, eu passo a palavra, mas eu gostaria só de lembrar que é mencionado no depoimento e também no dia 21 de novembro, explicitamente, mas eu passo a palavra, por favor. Eu falo isso porque eu indaguei em relação a isso, mas por favor. Ministro, eu não me lembro realmente a data que eu falei, mas dentro das minhas primeiras colaborações, né, quando me foi perguntado sobre os comandantes de força, né, da relação com o general Frei Gomes, foi quando eu citei a posição do almirante Garnier. Agora, realmente, quando e em qual folha isso consta, realmente eu desconheço. Em um momento de descontração, o advogado do almirante golpista teve o seu momento Alexandre de Moraes. Infelizmente, senhor presidente, por favor. Senhor, eu não posso ter o meu momento, ministro Alexandre de Moraes. Sim ou não? Não é verdade? Pode ter, sim ou não? Sim. Sim. Mas disse que então Feliz? fazia parte de um grupo? Sim. Mais alguma coisa, doutor Demóstenes? Não, agradeço muito a Vossa Excelência. Sim ou não, doutor Demóstenes? Não, Excelência. Outro momento informal durante o julgamento ocorreu com o questionamento do advogado de defesa de Bolsonaro, Celso Vilardi. O nome de Vossa Excelência constou como centro de gravidade, porque se a pessoa parece que fez uma anotação, ministro Alexandre, como centro de gravidade. Isso também não foi conversado na reunião? Foi conversado algo sobre o meu nome nessa reunião? Sim, senhor. O senhor foi... O quê? O senhor foi muito criticado. Só? O senhor tem que falar a verdade. Sim, senhor. Ministro... Eu estou acostumado. Já. Sim, senhor. E só uma coisa que depois é que a Polícia Federal não está aqui, porque há uma contradição no depoimento. Falou que era conversa de bar, com guaraná e salgadinho. Então não era conversa de bar. Né? Mas o que mais falava sobre mim? É a pergunta do doutor advogado, por favor. Ministro, as pessoas criticavam muito o senhor. As mesmas críticas que o senhor recebe, os mesmos xingamentos, de certa forma, passaram por ali. Não vou dizer que não houve, porque houve, né? Até porque era uma conversa mais... Era uma conversa de bar. Uma conversa de bar. Tanto que... Houve alguma ideia em relação ao centro de gravidade? Não, sim, ministro, nada não, temos que acabar com ele, isso nunca existiu, vamos planejar alguma coisa, isso nunca existiu. Tinha, assim, xingamentos, esse cara desgraçado, coisas que o senhor já ouviu bastante aí, né? Inclusive fotos de figurinha, aquelas memes, essas coisas. Por isso que eu digo para o senhor que teve essa grau de informalidade. Né? É isso, doutor Celso? É isso. O advogado de Bolsonaro também divulgou áudio em que Mauro Cid lista empresários golpistas que pressionavam Bolsonaro a conseguir no Ministério da Defesa um relatório contra as urnas, entre eles Luciano Hang. Eu queria saber o seguinte: em novembro e dezembro, o presidente da República fez reunião com Luciano Hang, Maier Nigri, uma pessoa da Centauro, enfim, pessoas relacionadas àquele grupo de empresários que foram investigados. Eu queria saber se o presidente da República, nesse período que estava lá no Palácio da Alvorada, se ele tem conhecimento que o presidente se reuniu com essas pessoas. Novembro e dezembro de que ano, doutor Celso? De 22. À luz da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei... Ô, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde.
Ontem, General Pazuello teve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o General Pazuello estava levando para ele. Também deixou o General Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive, deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O que escrever tá ótimo, né? O próprio aquele outro relatório da IVL, que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Hang, tava aquele cara da Centauro, tava o Meia Nigre, né? Ele tava o cara do Coco Bambu também. Ele também, tipo, que falou, ó, o governo Lula vai cair de podre, né? E o pessoal ficou um pouco de moral baixa, porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento da denúncia? Não. Em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, Não, fiquei na dúvida. Já o advogado de defesa de Braga Neto, José Luiz de Oliveira Lima, levou uma chamada de atenção de Moraes ao tentar descredibilizar o fato que o general deu dinheiro para financiar os acampamentos golpistas. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência perguntasse ao réu colaborador se é correto afirmar que a entrega do dinheiro que ele mencionou a Vossa Excelência hoje, numa sacola, é um detalhe relevante. Eu vou indagar, mas relevante para quem? Por contexto de todas as questões que foram aqui abordadas a Vossa Excelência. Relevante para a investigação. Exatamente. O senhor considera relevante para a investigação a entrega do dinheiro? No meu ponto de vista, na minha opinião, ela se tornou relevante a partir daquela operação de novembro, eu acho, de 2024, no final do ano. A operação Punhal Verde e Amarelo. Isso. Dezembro, pois não. Então, por que, Excelência, eu gostaria de saber do réu colaborador, ele demorou 1 ano e 3 meses para trazer este fato ao juízo e a todas as pessoas desses autos? Pode responder. Porque, inicialmente, isso, para mim, estava dentro de um contexto de uma manifestação que era, teoricamente, né, dentro do que o Exército aceitava e até a Justiça legal e legítima, tinha apoio dos militares, de alguma forma, e tudo que foi tratado, para mim, estava sendo direcionado àquelas manifestações. Então, na minha cabeça, eu vi que era um dinheiro para tentar ajudar, trazer manifestantes para amigos, né, manifestantes para manifestação, para engordar a manifestação. Eu não levei para o lado que seria para tentar ou planejar alguma coisa. Por isso que eu não achei relevante essa informação e... Eu vou, doutor... Mas o senhor não acha relevante, acha normal um ex-ministro candidato a vice-presidente da República entregar dinheiro dentro de uma caixa de vinho para manifestantes? Mesmo que não fosse, ou eventualmente não tivesse sido por uma operação para neutralizar alguém, isso seria normal? Isso, normal não seria. Mas naquele contexto das manifestações na frente dos quartéis, muita gente vindo, muita gente apoiando, eu não vi ali nada de... Não vou dizer que não vi nada demais, mas como foi pedido ajuda, foi um amigo que pediu... Tentei conseguir, de alguma forma, o que eu consegui dentro do meu conhecimento ali, né? Mas eu não vi naquele momento como algo de hipótese criminal, né? Essa foi a minha colocação no momento. Os autores do financiamento também foram questionados pelo advogado de defesa, deixando explícito a participação do agronegócio nesta trama golpista. Lembrar a memória do réu colaborador, ele disse a Vossa Excelência que o dinheiro teria sido entregue pelo general Braga Neto. A pergunta é objetiva. Não foi um
do agro que teria entregue esse dinheiro ao réu colaborador? Não, senhor, para mim não. Eu aguarde só. O que ele disse, mas eu vou pedir para reiterar, é que quem teria arrumado o dinheiro seria um empresário do agro, mas quem teria entregue fisicamente o dinheiro teria sido o general Braga Neto, é isso? Sim, senhor. E a minha pergunta é ao contrário. Minha pergunta é se não foi um empresário do agro que entregou essa sacola ao... Exato, ele não foi. Não foi. Perfeito. O interrogatório de Mauro Cid terminou às 18h24 da tarde e, na sequência, foi iniciada a oitiva do deputado Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN. Fique por dentro da mídia ninja e acompanhe todo o julgamento dos réus da trama golpista que tentou desestabilizar a democracia brasileira.